O cenário se passa em um jardim repleto de árvores frondosas. Antoine Lavoisier caminha por uma trilha de pedras, refletindo sobre suas descobertas científicas, quando percebe a presença de Jesus, sentado sob a sombra de uma oliveira. Mestre, ao longo da minha vida, dediquei-me a compreender a natureza da matéria e das transformações químicas. Descobri que nada se perde, tudo se transforma. No entanto, há algo que me intriga. A essência da vida e da alma, elas também obedecem a essa lei? Antoine, tua busca pelo conhecimento revela um coração sedento por verdade. O que percebeste na matéria é um reflexo da ordem divina, pois a criação se renova incessantemente. Mas a alma, essa pertence a um reino maior, onde a transformação não é apenas uma mudança, mas um regresso à essência. Lavoisier. Então, mestre, se a alma não se perde, ela se transforma? Poderia dizer que a consciência humana, como a matéria, apenas muda de estado? Jesus, a consciência cresce e se ilumina, mas não se dissolve como a substância terrena. O que tu chamas de transformação na matéria é apenas um reflexo do ciclo divino, onde tudo encontra seu propósito. O homem que busca a verdade, como fizeste, aproxima-se do conhecimento que transcende o visível. Sempre acreditei que a razão poderia desvendar os mistérios da criação, mas vejo que há algo além daquilo que a balança e os instrumentos podem medir. A ciência pode caminhar lado a lado com a fé, ou são caminhos opostos? A verdadeira ciência nunca nega a verdade, apenas a revela sob outras formas. Quem observa com humildade vê que há uma harmonia entre a razão e a fé, pois ambas partem da mesma fonte. Lavoisier permanece em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Jesus, enquanto uma brisa suave percorre o jardim. A conversa continua no jardim, onde a luz do sol reflete suavemente entre as folhas das árvores. Lavoisier, ainda pensativo, olha para Jesus com admiração e curiosidade. Mestre, se a ciência revela as leis que regem o mundo físico, poderíamos então supor que a criação divina segue uma lógica ordenada? Que tudo foi estabelecido por princípios que podem ser compreendidos? O Pai criou o universo com ordem e propósito. As leis que descobres na matéria são um reflexo da sabedoria divina. Mas não penses que tudo pode ser reduzido a equações e fórmulas, pois há mistérios que transcendem a compreensão humana. Então, há limites para o que podemos compreender? Ou seria a busca pelo conhecimento um caminho sem fim? Desconhecimento é um caminho sem fim, pois a criação é infinita, mas a verdadeira sabedoria não está apenas em compreender as leis da natureza, e sim em usá-las para o bem. De que adianta dominar os segredos do universo, se o coração do homem continua obscurecido pela ignorância e pelo orgulho? Vejo que há algo que a ciência por si só não pode fornecer, o sentido último da existência, pois podemos explicar os fenômenos, mas não podemos responder por que existimos. A ciência te ensina o como, mas a fé te mostra o porquê. Ambas são necessárias, mas devem caminhar com humildade. O homem que busca a verdade sem amor se perde em sua própria arrogância, enquanto aquele que busca com humildade encontra tanto a luz do entendimento quanto a paz do espírito. Lavoisier cruza os braços e suspira, refletindo sobre as palavras de Jesus. O vento agita levemente as folhas ao redor, como se a própria natureza estivesse sussurrando a harmonia entre a ciência e a fé. O vento sopra suavemente pelo jardim, enquanto Lavoisier e Jesus continuam a caminhar. O cientista, ainda intrigado, olha para o mestre com olhos de um homem que busca a verdade em todas as suas formas. Mestre, disseste que a ciência e a fé devem caminhar juntas, mas vejo que muitos, em minha época e além, colocam-nas como inimigas. Há aqueles que rejeitam a fé em nome da razão e aqueles que rejeitam a razão em nome da fé. Como se pode unir essas duas correntes? A divisão não está na ciência ou na fé, mas no coração do homem. A mente orgulhosa quer escolher um lado e negar o outro, mas a verdade não está dividida. Deus concedeu ao homem a capacidade de raciocinar e também a necessidade de acreditar. Quando um ignora o outro, ele se afasta da plenitude. Entendo que a ciência revela os mecanismos do universo e a fé nos dá propósito, mas há algo que me intriga. Se a criação segue leis fixas e imutáveis, onde há espaço para o milagre, para a intervenção divina? Jesus, as leis que descobre são manifestações da vontade do Pai. Mas quem disse que ele está preso às próprias regras?
Assim como um alquimista conhece as propriedades dos elementos e os combina para criar algo novo, Deus pode intervir na criação sem violar sua essência. O milagre não é uma quebra da ordem, mas uma expressão da ordem maior, aquela que ainda não compreendes. Então, aquilo que chamamos de milagre pode simplesmente ser algo que ainda não compreendemos plenamente? Exatamente. O homem vê um limite e pensa que ali termina a verdade, mas a verdade não tem fim. O que chamas de milagre hoje pode ser a ciência de amanhã. Lavoisier para por um momento e observa o céu azul acima deles. Ele percebe que sua visão do mundo estava incompleta. A ciência e a fé não eram inimigas, mas sim partes de um mesmo todo. O jardim permanece sereno. O vento balança as folhas e o perfume das flores se espalha pelo ar. Lavoisier, imerso em pensamentos, olha para Jesus com um brilho de compreensão nos olhos. Mestre, antes dizias que o milagre não é uma quebra da ordem, mas uma manifestação de algo ainda não compreendido. Isso me faz pensar. Se tudo no universo obedece a leis, então até o que chamamos de vida e consciência devem ter princípios subjacentes. A alma, então, também segue alguma lei? Jesus. Tudo o que foi criado tem um propósito e segue uma ordem, visível ou invisível aos olhos do homem. A alma não escapa a essa verdade. Assim como estudaste os elementos e compreendeste que nada se perde, apenas se transforma, por que acreditarias que a essência do ser humano se dissiparia no nada? Estás a sugerir que a alma, assim como a matéria, é eterna. A matéria se transforma, mas a essência que anima o homem permanece. Não apenas sobrevive, mas cresce, aprende e retorna ao Criador enriquecida por suas experiências. Assim como a água que evapora e retorna como chuva, a alma nunca se perde. Isso é um pensamento profundo. Se a alma evolui, então a vida é um laboratório divino, onde cada experiência, cada sofrimento e cada descoberta fazem parte de um grande experimento para o aperfeiçoamento do espírito. Jesus, sim, e os que buscam a verdade, seja na ciência ou na fé, estão mais próximos da essência do Pai. Pois a verdadeira ciência não destrói a fé, assim como a verdadeira fé não teme a ciência. O que se opõe a elas é apenas a ignorância. Lavoisier sorri, sentindo uma nova paz em seu coração. Ele percebe que sua busca por conhecimento sempre o levou para mais perto de Deus, mesmo sem que soubesse. O céu começa a se tingir de cores douradas com o pôr do sol, e ele entende que a ciência e a fé, longe de serem rivais, são irmãs na busca pelo infinito.